Ok, pessoal, então vamos continuar aqui com o nosso curso, né? Vamos ver agora cálculo algébrico. Na verdade, vocês já viram um pouco de cálculo algébrico no 7º ano. Nós vamos continuar agora tentando nos aprofundar um pouco mais. Então, o cálculo algébrico, né? Nós vamos trabalhar agora com expressões algébricas. Expressões que possuem, além de números, possuem letras. Até então, vocês estão acostumados apenas com as expressões numéricas. Agora nós vamos trabalhar com expressões algébricas. As expressões algébricas, né, elas podem ser transcritas da sua parte literal para expressões algébricas, que contenham números e letras. Então eu coloquei aqui no quadro alguns exemplos, né, de possibilidades de uma expressão literal para transformarmos em uma expressão algébrica. Então o primeiro exemplo que está lá é o triplo de um número. Então o triplo de um número, vamos escolher aqui como, para representar esse número, a variável x. Então vamos dizer que o triplo de um número é a mesma coisa que esse número vezes 3, né? Então vamos só aqui. Ok, ajustando aqui. É esse número vezes 3. Ok? A soma de um número com o seu quadrado. Então eu tenho lá um número, vou chamar esse número de x. Então, a soma desse número, a soma de x com o seu quadrado, ou seja, com ele mesmo ao quadrado. Tá? Nós temos aqui também 3/4 de um número adicionado a 5. Então eu tenho aqui um número, né? 3/4 de um número é a mesma coisa que esse número dividido por 3. Adicionado, somado a 5. Então eu tenho 3/4 de um número adicionado a 5. Então nós temos aqui na coluna da esquerda as expressões escritas de forma literal e aqui as expressões escritas de forma algébrica. Vocês vejam que é muito mais simples eu escrever alguma coisa de forma algébrica do que eu ter que estar escrevendo um texto enorme para representar uma sentença matemática. Ok? Vamos ver aqui agora valor numérico. Então, o valor numérico nada mais é do que você substituir a variável, né, ou as variáveis pelos valores que forem dados. Então, eu tenho aqui qual é o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 2x mais 2 para x igual a menos 2. E aí aqui fica uma dica, pessoal. Toda vez que eu tiver o valor de uma das variáveis negativo ou em forma de fração, eu devo colocar entre parênteses. Professor, mas isso aí é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas vai facilitar muito o seu cálculo e vai evitar que você cometa pequenos erros, tá, de operações com números. Então vamos lá. Então vai ficar, vou colocar entre parênteses, né, menos, no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Então menos 2 ao quadrado, porque o x estava ao quadrado, tá aqui, ó. Menos 2, que multiplica. Quanto que vale x? Menos 2. Então, vou colocar entre parênteses, menos 2. Mais 2. Ok. Agora eu tenho apenas aqui números e operações numéricas. Então, vamos realizar as operações. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Mas aqui é menos 2. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2. Que vai ficar menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Aí aqui, ó, eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Multiplicação, então vai ficar menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Mais 2. Isso daqui é igual. 4 mais 4, 8. Com 2, 10. Então eu tenho que o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 2x mais 2 é 10. Por quê? Porque onde estava a variável x, eu vim aqui substituir colocando menos 2. Coloquei de parênteses para evitar pequenos erros comuns na matemática. Vamos lá. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre polinômios. Mas para entender melhor polinômios, nada melhor do que eu entender o que é um monômio. Até porque um polinômio, a gente vai ver na sequência, ele é apenas uma composição de vários monômios. Então, para que eu entenda bem polinômios, sua definição, grau de polinômio, operações com polinômios, é fundamental que eu entenda o que é um monômio
e aprenda a operar inicialmente com o monômio. Então, eu vou dar para vocês a definição de monômio. Então, monômio é qualquer número, tá? E, geralmente, nós indicamos os polinômios e os monômios por letras maiúsculas. Então, monômio é qualquer número. Então, qualquer número, 2, ou um outro monômio aqui, A também, um número multiplicado por letras, onde essas letras possuem expoentes positivos. Então, somente o número 2 eu posso definir como monômio, ou um produto entre número, qualquer número real, ou letras, com uma pequena restrição. Os expoentes dessas letras ou dessas variáveis têm que pertencer aos naturais, ou seja, não pode ser número negativo, tá? Então, todo monômio ele é composto por número ou pelo produto, por multiplicação, entre números e letras com expoentes naturais. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, eu tenho um monômio aqui, ó, 8A, que é o produto entre um número e uma letra com expoente 1, ou seja, um expoente natural. Eu tenho aqui menos 2xy, que é um produto entre o inteiro menos 2 vezes x e y, ambos com o expoente 1. Eu tenho um produto aqui entre a ao quadrado, b ao quadrado, c ao cubo, são letras, né, com expoentes naturais. E tenho aqui, ó, não está expresso, né, não está explícito, mas tem o número 1 aqui. Tem o monômio menos x, o monômio 10, que é apenas um número, e o monômio 0. Tá? Todo monômio ele possui duas partes. Ele é composto do coeficiente. Coeficientes são os números que multiplicam as letras. Então, vamos ver aqui. No primeiro, o coeficiente aqui é 8. No segundo, o coeficiente é menos 2. No terceiro, o coeficiente não está explícito, mas é 1. No quarto, o coeficiente menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x. No terceiro, o coeficiente é 10, tá? E no último, coeficiente 0. E a segunda parte de um monômio são as letras, que nós chamamos de parte literal. Então, no caso desse monômio, 8A, a parte literal é o A. No caso do segundo monômio, a parte literal seria xy. Do terceiro monômio, a parte literal a ao quadrado vezes b ao quadrado vezes c ao cubo. No quarto monômio, a parte literal é o x. No quinto monômio, ele não tem parte literal. Ele não tem parte literal, tá? E esse último monômio aqui, ele é um monômio nulo. Monômio composto apenas por 0, ele é um monômio nulo, ok? Vamos seguir adiante. Então, vamos lá. Uma outra coisa importante que nós saibamos é com relação aos termos semelhantes. Então, quando é que dois monômios eles são semelhantes? Quando é que dois termos são semelhantes? Quando eles possuem partes literais iguais. Então, no caso aqui, eu escrevi para vocês aqui 4 monômios. E eu quero e vamos tentar encontrar aqui, ó, quais são os monômios semelhantes. Temos o monômio A, que é igual a menos 2x. O monômio B, que é igual a 8x. O monômio C, igual a 2x ao quadrado vezes A vezes B ao cubo. E por último, o monômio D, que é menos x ao quadrado vezes AB ao cubo. Então vamos lá, vamos identificar as partes literais. O monômio A tem como parte literal x. Ok? Existe um outro monômio que possua como parte literal apenas o x. Vamos ver. O B, sim. A parte literal apenas o x. O C, não. O D, não. Então eu posso dizer que o monômio A ele é semelhante ao monômio B. Ok? Vamos ver aqui o monômio C. O monômio C tem como parte literal x ao quadrado que multiplica AB ao cubo. E o monômio D? O monômio D tem a parte literal exatamente idêntica, exatamente igual ao monômio C. Então, como eles possuem partes literais exatamente iguais, eu posso dizer
que o monômio C é semelhante ao monômio D. Ok, pessoal? Isso vai ser muito importante quando nós formos fazer operações de soma e subtração de polinômios, consequentemente de monômios. Belezinha? Alguém atolado aí? Não? Então vamos seguir adiante. Então vamos lá. Polinômio. O polinômio nada mais é do que expressões algébricas realizadas entre monômios. Então, um polinômio ele é composto de vários monômios. Então, aqui deu o polinômio A, ele é composto do monômio 3x à quinta vezes y, mais o monômio 2x, mais o monômio 1. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, porque alguns polinômios, eles possuem termos, eles possuem nomes específicos. Então, tenho aqui o monômio 5x², né, que é um polinômio de apenas um termo. Esse polinômio nós já conhecemos com o nome de monômio, possui apenas um termo. Aqui embaixo nós temos um segundo polinômio. Esse polinômio é composto de dois monômios, ou seja, ele possui dois termos, e aí nós chamamos de binômio. Um polinômio que possui três termos, é composto de três monômios, nós damos o nome de trinômio. E a partir daí, os polinômios não possuem mais nomes específicos. Então, se eu quiser definir um polinômio, que não seja monômio, binômio ou trinômio, basta eu contar quantos termos ele tem. Então, vamos ver esse polinômio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é um polinômio de 5 termos. Belezinha? Alguém bugou por aí? Tudo tranquilo? Podemos seguir? Então, vamos lá. Isso é apenas uma revisãozinha, tá? Bem simples. E aí, quando a gente for resolver os exercícios, a gente se aprofunda, aí nós nos aprofundamos um pouco mais na aplicação desses conceitos. Então, vamos iniciar aqui as operações com polinômios. Nas operações com polinômios, duas coisas são importantes. Tá? Primeiro, eu reduzi o polinômio e deixei ele agrupar os termos e operar os termos semelhantes. Então, por exemplo, primeira coisa que eu tenho que verificar antes de realizar a operação de um polinômio é se ele já está na sua forma reduzida, ou se ainda existem nesse polinômio termos semelhantes que podem ser somados ou subtraídos, tá? Ou até alguma multiplicação que porventura, multiplicação divisão que porventura seja possível de realizar. Então vamos olhar aqui o polinômio A, que na verdade é um binômio, né? Ele é composto de 9x mais 1. O polinômio B, 2x mais 5, ambos já estão na forma reduzida. O polinômio C também já está na forma reduzida. E o polinômio D, que também já está na forma reduzida. Então, vamos fazer aqui, como exemplo, A mais B. Tá? Então, quanto que é A mais B? Inicialmente, enquanto nós estamos aprendendo, eu vou passar para vocês como fazer eles através de um dispositivo. Tá? Então, vamos fazer assim. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Vou escrever aqui o polinômio A, 9x mais 1. E aqui embaixo, eu irei escrever o polinômio B. Polinômio B, e aí eu tenho que ter a preocupação de colocar os termos semelhantes um embaixo do outro. Então aqui eu vou colocar o polinômio B. 2x, os termos em x, abaixo dos termos em x, mais 25. Tá? Aí eu passo a régua e faço a soma normal. Então aqui, ó, 9x mais 2x, então eu vou somar os coeficientes e vou repetir a parte literal. 9 mais 2 dá 11x, mais 1 mais 25, 26. Ok. Então, a soma do polinômio A mais o polinômio B me dá 11x mais 26. Tá? Vamos fazer aqui, então, o polinômio C. Vamos fazer o polinômio C mais o polinômio D. Então, vou repetir. Tá? Vou fazer de novo através do dispositivo. Então, vou colocar aqui o polinômio C. Tá? Isso é um dispositivo prático. Professor, mas eu tenho que usar esse dispositivo prático? Não.
você pode somar, você pode armar a expressão e efetuar diretamente. Depois eu faço um exemplo aqui de como você fazer diretamente. Isso aqui é mais para você ir desenvolvendo a prática. Depois você desenvolver a prática, depois que você aprender a correr, meu amigo, corra bastante e voe. Esse é o nosso objetivo aqui. Então vamos lá. 2x ao quadrado mais 25x mais 4. Embaixo eu vou escrever o polinômio d. Então vamos lá. Menos x mais 3x menos 5. Passa a régua. Esqueci de colocar aqui o quadrado, né? Então vamos lá. Então eu vou somar aqui os termos semelhantes, né? No caso aqui, eu vou repetir x ao quadrado e vou operar os coeficientes. 2 menos 1 dá 1. Tá? Vou repetir aqui o x e vou somar os coeficientes. 25 mais 3 vai dar mais 28. E 4 menos 5 dá menos 1. Ok? Então vou só reescrever isso aqui. Vai ficar x ao quadrado mais 28x menos 1. Então temos aí o resultado da soma de C mais D. Então apenas para registrar, eu vou fazer aqui a soma de A mais B, tá? Sem o dispositivo prático. Então ficaria assim, ó. A mais B é igual. Vou reescrever o polinômio A. 9x mais 1 mais o polinômio B. 2x mais 25. Então esse aqui vai ser igual. Eu vou agrupar, ó. 9x mais 2x. 9 mais 2, 11x. E aí vou agrupar os coeficientes que não tem parte literal. 1 mais 25 mais 26. Então observem que tanto fazendo assim, aí eu falei 11x, escrevi 15x, né? Então vamos corrigir. 9x mais 2x, 11x. Mais 1 mais 25, 26. Agora sim. Então, tanto faz você fazer diretamente ou você fazer através do dispositivo, o resultado vai dar o mesmo. Agora, como sempre, eu aconselho. Enquanto você está engateando, use tudo que for a seu favor. Depois que você já estiver bem desenrolado nisso daí, estiver fazendo apenas em olhar para os polinômios, aí você pode operar ele diretamente. Mas enquanto você estiver aprendendo, use o dispositivo prático que ajuda muito e evita alguns erros comuns dos iniciantes. Então vamos lá. Seguindo aqui com o nosso conteúdo. Grau de um polinômio. Tá? Então, pessoal, a gente já viu que um polinômio nada mais é do que a soma algébrica de monômios, né? Então, você coloca vários monômios em uma expressão, nós temos um polinômio. E o monômio é composto de coeficiente e parte literal. Então, para determinarmos o grau de um polinômio, nós vamos ter que olhar para os monômios, para os termos dos monômios, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei um quadrozinho aqui para a gente identificar. Então, vamos lá. Na primeira coluna, nós temos aqui o polinômio 4x mais 3, tá? Então, vamos identificar quem é o termo com maior expoente. Então, quem é o termo que tem a parte literal com maior expoente? Nesse caso aí dele vai ser 4x, tá? Quem é o expoente da parte literal desse termo? Não está escrito, mas a gente sabe que é 1. Consequentemente, quem é o grau desse polinômio? Ele é um polinômio de grau 1. Ok? Tranquilinho? Então temos aqui um segundo polinômio.
Quem é o termo com maior expoente desse polinômio B? Então, nós temos aqui o termo x ao quadrado, o termo x. Quem é o termo com maior expoente nesse polinômio? O termo com maior expoente é o quê? 6x ao quadrado. Consequentemente, quem é o grau desse polinômio? É o expoente da parte literal. Ou seja, esse é um polinômio de grau 2. Belezinha? Vamos ver aqui um polinômio C. Então, ele tem aqui o termo x elevado ao cubo, 2x ao quadrado e 3x. Então, quem é o termo com maior expoente? O termo com maior expoente, nesse caso, é x ao cubo. Se o termo maior expoente tem 3 no seu expoente, nós dizemos que é um polinômio de grau 3. Tranquilo? Belezinha? Ninguém bugado? Ninguém se atolou? Então, vamos lá. Aí nós temos aqui um polinômio D. Polinômio D tem um termo 5x ao quadrado menos 4x mais 2x menos 5x ao quadrado menos c. Aí o professor, muito sacana que é, o que foi que ele fez? Ele colocou um polinômio aqui que não está na sua forma reduzida. Se ele não está na sua forma reduzida, eu não posso definir o grau desse polinômio antes de reduzi-lo. Então vamos lá. Primeira coisa, temos aqui, já de cara eu consigo perceber que 5x ao quadrado vai se anular com menos 5x ao quadrado, porque são termos opostos, né? Então os opostos se anulam. Ok. Aí eu tenho aqui o termo em x, então eu vou operar aqui, Vamos operar aquele polinômio. Menos 4x mais 2x dá o quê? Menos 2x, tá? Menos 6. Então, na verdade, esse polinômio D, ele após escrito na sua forma reduzida, ele fica menos 2x menos 6. Então, quem é o termo com maior expoente? Menos 2x. Consequentemente, qual é o grau desse polinômio? É um polinômio de grau 1. Ok? Aí aqui nós temos um outro polinômio. Vamos fazer aqui uma divisão aqui para a gente poder escrever aquele outro polinômio. Professor sacana está querendo atrapalhar a vida do aluno. Então vamos lá. Nós temos aqui um termo de x elevado à primeira potência, um termo de x elevado à segunda potência e um termo de x elevado à quarta potência. Então, assim, eu primeiro preciso verificar. Esse polinômio está na forma reduzida e ele está ordenado? Bom, ordenado eu já vi de cara que ele não está, porque o termo com maior expoente está por último. Na forma reduzida, vamos verificar, ele está. Então, eu vou reescrever esse polinômio ali. Então, o polinômio E, na sua forma ordenada e reduzida, ele é x à quarta. Então, x à quarta, menos 5x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. Então, eu vou cortando ali os termos para eu não me perder e não deixar ninguém para trás. Mais 2x, mais 2x, menos 6. Menos 6. Então, vejam só. Agora ele está ordenado e não tem mais nada para reduzir. Então, agora eu posso determinar. Quem é o termo com maior expoente desse polinômio? É x à quarta. Logo, eu posso afirmar que esse é um polinômio de grau 4. Ok, galerinha? Alguém bugado por aí? Todo mundo comigo? Então, vamos embora. Aí eu coloquei aqui para vocês duas observações. Tá? Então, se eu tenho aqui, muita atenção com isso, eu tenho um polinômio f, né? Aqui, coeficiente zero que multiplica uma parte literal, coeficiente zero que multiplica uma parte literal, coeficiente zero multiplica uma parte literal. E como coeficiente apenas o zero, tá? Então, esse polinômio aqui, eu digo que é um polinômio que não tem grau, é um polinômio nulo que não tem grau, ok? É um polinômio nulo que não tem grau. Diferente desse polinômio G. É um polinômio que tem como coeficiente 5, mas não possui parte literal.
Então eu digo que o grau desse polinômio, que tem como coeficiente 5, mas não tem parte literal, ele é o coeficiente, ou melhor, ele é de grau 0. Então, o polinômio de grau 0. Beleza, galerinha? Alguém bugou aí? Acho que não, né? Tranquilo. Vamos seguir. Então, vamos lá. Então, a gente falou sobre adição de dois polinômios. E agora eu queria lembrar com vocês aqui um conceitozinho básico. Então, vejam lá. Por exemplo, 4 menos 2 é igual a 2. Então, eu realizei uma operação de subtração. E se eu fizesse assim, ó, galerinha? 4 mais menos 2. Quanto que dá isso? Isso daqui vai ficar 4. Vou repetir aqui. 4 mais com menos, menos 2, que vai ser igual a 2. Então, vejam só. A subtração entre 4 e 2 deu 2. E a soma entre 4 e quem é esse menos 2 aqui? Esse menos 2 não é o oposto de 2? Então, a soma entre o 4 e o oposto de um número, né, vai dar a mesma coisa. O que eu quero dizer isso com vocês? É que a gente tanto pode subtrair, como a gente pode somar ao oposto daquele número. Então, vamos ver aqui no caso de polinômio. Quem seria o oposto de um polinômio? Quem seria o oposto do polinômio A? O oposto do polinômio A seria menos A. Tá? E quem é menos A? É o polinômio A com os sinais trocados. Então, ao invés de 9x, vai ficar menos 9x menos 1. Beleza? Eita, letrinha maldita, né? Mas ela vai melhorar. Vamos lá. Quem é o oposto de B? O oposto de B é menos B, né? Que vai ser menos 2x mais 25. Mais não. Se aqui está mais, tem que ser menos 25. E ao invés de fazer aqui do polinômio C, eu vou escrever um outro polinômio aqui para a gente encontrar o oposto desse polinômio. Tá? Então, vou escrever aqui o polinômio D, que é igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 8. Então, vamos encontrar quem é o oposto de D. O oposto de D é menos D, que é igual. Quem é o oposto de menos x ao quadrado? É mais x ao quadrado. Quem é o oposto de mais 2x? É menos 2x. E quem é o oposto de menos 8? É mais 8. Então, quando eu quiser encontrar o oposto de um polinômio, basta eu trocar, eu inverter os sinais dos termos deste polinômio. Ok, galerinha? Tranquilo? Professor, por que você está falando isso? Qual é o objetivo? Porque a gente vai aprender agora a subtração, e quando a gente for fazer a subtração, eu vou mostrar para vocês, ao usar o dispositivo prático, que ao invés de subtrair um termo pelo outro, nós iremos somar um termo com o oposto do outro. Então, vamos lá. Como é que ficaria, por exemplo, A menos B? Então, vou escrever aqui o polinômio A, que é igual a 9x mais 1. E aqui embaixo eu vou escrever quem? Vou escrever o polinômio B, que é igual a menos 2x menos 25. Então, 2x eu troquei o sinal, veio menos 2x, mais 25 veio menos 25. E agora eu vou fazer o que aqui? Eu vou somar. Por que somar? Porque a gente viu lá que subtrair é a mesma coisa que somar com o oposto. Então, vamos fazer aqui, ó. Nós já fizemos essa operação, né? Eu vou repetir aqui a parte literal e vou efetuar os coeficientes. 9 menos 2 dá mais 7. E 1 menos 25, né? Eu subtraio e repito o sinal do maior. Dá 7x menos 24. É o resultado da subtração entre A e B. Vamos fazer aqui, então,
C menos D. Eu vou escrever aqui o polinômio C. 2x ao quadrado mais 25x mais 4. E o polinômio D, né? Vamos lá. E o polinômio D é igual. Vou escrever o oposto dele. Já que você quer a subtração, então vou somar C com o oposto de D. Então, o oposto de menos x ao quadrado é x ao quadrado. Então, eu troquei o sinal, era negativo, passou a ser positivo. O oposto de mais 3x é menos 3x. Inverti o sinal. E o oposto de menos 5 é mais 5. Passa a régua e fecha a conta. Então, eu vou repetir aqui x ao quadrado e vou somar os coeficientes. 2 mais 1, 3. Aqui, ó, 25x menos 3x vai dar mais 22x. Repeti a parte literal e operei os coeficientes. Agora eu vou fazer 4 mais 5. 4 mais 5, 9. Então, a subtração entre o polinômio C e o polinômio D dá 3x ao quadrado mais 22x mais 9. Professor, meu querido, e se eu quisesse fazer diretão? Se eu quisesse fazer diretão, professor, pode? Pode, meu aluno. Agora, cuidado na distribuição do sinal. Cuidado na distribuição do sinal. Então, vamos fazer aqui, ó, rapidinho, só para o polinômio A menos o polinômio B. Fazer diretamente, então, vou escrever aqui, ó, 9x mais 1, tá? Vou colocar entre parênteses, menos o polinômio B, 2x mais 25. Ok? Então, vamos lá. Vamos tirar dos parênteses agora. Então, isso aqui vai ser igual a 9x mais 1. Não tenho nenhuma operação de multiplicação ou jogo de sinal para efetuar. É só tirar dos parênteses. Agora, vamos tirar aqui o outro polinômio dos parênteses. Não posso esquecer, quando eu distribuir, eu preciso distribuir esse sinal, tá? Então, eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Menos com mais, menos 2x. Ó, vou distribuir aqui agora, ó. Vai vir distribuindo com esse sinal de mais aqui. Menos com mais, menos 25. Agora eu vou operar os termos semelhantes. Então, vai ficar 9x menos 2x mais 7x. Subtraio e repito o sinal do maior. Mais 1 menos 25 menos 24. Subtraio e repito o sinal do maior. Então, vejam que deu a mesma coisa. Então, depois que você já estiver voando aí no cálculo algébrico, nas operações com polinômios, você não tem que montar o dispositivozinho aqui como o professor faz. Você pode fazer direto. Agora, cuidado na distribuição dos sinais, tá certo? Principalmente quando você estiver operando com números negativos, com diferença. Então, vamos lá. Ciente de que todos vocês estão acompanhando, ninguém está bugando, vamos seguir. Ok? Deixa eu só dar um ajustezinho aqui na minha planilha. Tá? Vamos lá. Então, agora nós temos aqui, ó, multiplicação de monômios. Beleza, hein? Agora que a gente já está doutor em soma e subtração de polinômios, vamos aqui para multiplicação de monômios. Mas, professor, e a gente não vai fazer multiplicação de polinômio, não? Vamos, meu querido, vamos. Tenha muita calma. Você já está ansioso aí assistindo essa videoaula? Tenha muita calma. Por que a gente vai começar por monômio? Porque, como eu falei para vocês, a base é o monômio. Tudo que nós fazemos relações entre monômios. Então, se você entender as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão de monômio por monômio, você vai voar no restante. Entendeu? Então, vamos lá. Multiplicação de monômios. Então, temos aqui 4 monômios. Vamos fazer inicialmente o monômio A vezes o monômio B. Tá? Então, o monômio A vezes o monômio B vai ser igual.
Vou escrever aqui, ó, 9x e multiplica 2x, y. Então, vamos fazer primeiro assim. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que operar os coeficientes. Então, aqui, ó, uma multiplicação. Então, todos os termos estão se multiplicando. Então, eu posso fazer aqui 9 vezes 2, que vai dar 18. Tranquilo? Concorda comigo? E as partes literais, o que é que eu faço? Agora, a gente lembra daquela revisãozinha que nós fizemos, que todos vocês sabem, propriedade de potência. Então, quando eu tenho aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somos expoentes. Mas, professor, não estou vendo nenhuma potência aí. Como não? Aqui, ó, umzinho aqui escondido, ó. Ó, umzinho aqui escondido, ó, umzinho aqui escondido, ó. Multiplicação de potência de mesma base, expoente 1. Então, vou repetir aqui, ó. Eu tenho duas bases iguais aqui, ó, x e x. Eu vou operar essas bases. Então, eu vou repetir a base, que é x, e vou somar os expoentes. Então, vai ficar 1 mais 1, vezes o y. Não posso abandonar ele. Tá lá o y, continua aqui, ó, indicado na multiplicação. Então, vai ficar 18 e multiplica x, 1 mais 1, 2, x ao quadrado, vezes o y, ok? Às vezes o aluno pergunta, professor, mas eu posso escrever isso daí sem pontinho? Pode, meu querido, você pode escrever tranquilamente isso assim, ó, 18x ao quadrado, y, é a mesma coisa, tá? Você indicando a operação de multiplicação ou deixando assim, todo mundo vai saber que esses termos estão se multiplicando. Beleza? Alguém bugado, alguém atolado? Tranquilo, né? Facinho demais. Então vamos seguir aqui. Vamos operar aqui, ó, o polinômio, o monômio C vezes o monômio D, tá? Então vamos lá. Inicialmente eu vou reescrevê-los aqui. Então eu vou colocar entre parênteses 2x ao quadrado y a b ao quadrado vezes, tá? Vou escrever de parênteses também, menos x à quarta. Eita, menos feio danado. Eu só quero aproveitar e chamar a atenção de vocês para uma coisa que é comum o aluno errar. Então, apesar de ter várias letras aqui, isso daqui é um monômio. Apenas um monômio, tá? Então, o que caracteriza o monômio é o produto entre letras. Então, cuidado, pessoal. Apesar de ter várias letras, eu estou tratando de monômio. Então, vamos lá. Vamos aplicar a mesma técnica que nós realizamos para efetuar A vezes B. Então, primeiro eu vou identificar aqui quem são os coeficientes. Então, nós temos aqui o coeficiente 2 e o coeficiente aqui. Quem é o coeficiente? Isso, meu querido, coeficiente menos 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Mais, com menos, menos. Perfeito. Agora eu vou verificar o seguinte. Nós temos alguma letra, alguma base que possa ser aplicada à propriedade de potência. Então, por exemplo, a primeira base que nós temos aqui, x. Nós temos x que está multiplicando esse x? Temos. Então, nós temos x ao quadrado que está sendo multiplicado por x à quarta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade de potência. Eu vou dizer que é x elevado a 2 mais 4. Multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e multiplico, ou melhor, eu repito a base e somo os expoentes. Isso daqui vezes y, vou repetir ele porque não tem nenhum termo em y para que eu opere mais alguma propriedade de potência, vezes A vezes B ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar menos 2, x elevado a 2 mais 4, vai ficar x à sexta, y
que multiplica A, que multiplica B ao quadrado. Então, esse é o resultado de C vezes D. Tranquilo, minha galera? Alguém ficou por aí pelo meio do caminho? Ou está todo mundo junto ainda? Vamos lá. Então, eu tenho aqui agora, ó, multiplicação de monômio por polinômio. Então, inicialmente, vamos escrever aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, o monômio A vezes o monômio B, tá? E aí eu vou reescrever isso. Então, vai ficar 3x que multiplica, vou colocar entre parênteses, o binômio 2x mais 5. Observem, lembrando lá da nossa aulinha, tá, de expressões, eu vou ter que fazer o que aqui com esse 3x? Esse 3x eu vou ter que distribuí-lo dentro dos parênteses. Vou ter que multiplicar 3x por cada termo que está interno nos parênteses, fazendo inclusive os jogos de sinal, tá certo? Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é aquilo que eu comentei com vocês. O que eu estou fazendo aqui é operação de monômios. Vai ficar o monômio 3x vezes o monômio 2x, depois o monômio 3x vezes o monômio 5. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos multiplicar os coeficientes. Mais com mais, 3 vezes 2, 6. X vezes x é a mesma coisa que x elevado a 1 mais 1, que é igual a x ao quadrado, tá? Aí de novo aqui, ó, mais com mais, 3x vezes 5 vai ser o que? Multiplicando os coeficientes, vai dar 15, que multiplica x. Então, o produto de A vezes B dá 6x ao quadrado mais 15x. Tranquilo? Vamos fazer então agora o produto entre o polinômio C e o polinômio D, que vai ser igual. Vou repetir aqui, ó. Menos 2x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos 3x mais 4. Novamente, eu tenho que lembrar de fazer o que, pessoal? A distributiva. Então, eu tenho que distribuir esse menos 2x ao quadrado para cada termo que está dentro do parênteses. Tá? Isso daí a gente aprendeu lá atrás. A gente aprendeu expressões. Tá? Então, vamos lá. Vamos realizar agora essa operação distributiva. Então, vamos lá. Primeira coisa, jogo de sinal. Menos com mais dá menos. 2 vezes 1, 2. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Faz aqui do ladinho, ó. Repete a base e soma os expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que x à quarta. Então, x à quarta. Ok. Distribuir para o primeiro termo, vou distribuir agora para o segundo termo. Menos com menos. Veja que eu estou multiplicando. Por isso que eu faço esse jogo de sinal. Menos com menos. Menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. X ao quadrado vezes x. Se alguém ainda tem dúvida, ó, repito a base e somo os expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que x ao cubo. Então, vai ficar x ao cubo. Tá? Para agora, eu vou distribuir para o terceiro termo. Menos com mais dá menos. 2x ao quadrado vezes 4. Vou multiplicar os coeficientes. Vou repetir a parte literal. Vai dar 8x ao quadrado. Vamos só verificar se não houve nenhum erro pelo caminho. Então, mais com mais, menos. Ou melhor, menos com mais, menos. 2x à quarta. Mais 6x ao cubo. Menos 8x ao quadrado. Então, o produto entre C e D dá esse resultado. Beleza, galerinha? Algum problema?
Espero que não, hein? Vamos lá. Por enquanto tá tranquilinho, 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 né? Agora eu vou fazer multiplicação de polinômio por polinômio. Ô, professor, tá ficando difícil. Não, não tá. Na verdade, a gente está repetindo o mesmo processo várias vezes. A essa altura do campeonato aí na sua casa, você já deve estar cansado de ver a mesma coisa, né? E, consequentemente, você já deve estar craque nisso que nós estamos fazendo. Porque o que nós estamos fazendo, na verdade, são operações entre monômios o tempo todo. Então, vamos repetir aqui, ó. Vamos multiplicar o... Deixa eu só mudar a corzinha aqui. Vamos multiplicar o polinômio A, o binômio A, pelo binômio B, tá? Então, isso aqui vai ser, ó, 3x mais 1, vou colocar entre parênteses, que multiplica 2x mais 5. Beleza. Pessoal, não esquecer, eu tenho que fazer a distributiva, tá? Então, eu vou multiplicar o primeiro termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio. Depois, eu vou multiplicar o segundo termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio. E se eu tivesse um terceiro polinômio, eu pegaria o resultado dessa multiplicação e distribuiria igualmente para esse terceiro polinômio, como nós fizemos até agora. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos bem devagarzinho aqui para a gente não ficar atolado, tá? Então, 3x vezes 2x, vou multiplicar os coeficientes e vou operar as bases, né? 3 vezes 2, 6. Como todos são positivos, ficará positivo. E x vezes x, x ao quadrado. Mesma coisa que repetir a base e somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Agora eu vou multiplicar o primeiro termo de A pelo segundo de B. Mais com mais, 3x vezes 5, 15x. Ok? Então, distribuir o primeiro termo de A. Vou distribuir o segundo termo de A. Mais com mais com mais, dá mais. 1 vezes 2x, 2x. Agora, mais com mais dá mais. 1 vezes 5, dá 5. Pessoal, agora eu tenho que ver se esse polinômio já está na forma reduzida e se ele já está na ordem decrescente dos expoentes. Então, vamos lá. O maior expoente é x ao quadrado mesmo, então vai ficar aqui, ó, 6x ao quadrado. Mas, esse termo em x, eu ainda posso reduzi-lo. Ainda posso somar 15x com 2x. Vai ficar mais 17x mais 5. Então, tá aqui, ó. Esse é o resultado da multiplicação do binômio 3x mais 1 pelo binômio 2x mais 5, tá? Já na sua forma reduzida e ordenada. Vamos efetuar, então, aqui a multiplicação do polinômio C pelo D. Então, polinômio C que multiplica o polinômio D. Isso daqui vai ser igual. Então, vou reescrever aqui, ó. Vou colocar menos 2x ao quadrado mais 2, que multiplica x ao quadrado menos 3x mais 4. Lembrando, eu preciso distribuir cada termo do primeiro polinômio para todos os termos do segundo. Tá? Do mesmo jeito que eu vou distribuir aqui o primeiro termo, depois eu tenho que vir aqui e distribuir o segundo. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a distribuição do primeiro termo do polinômio C. Então, vai ficar aqui, ó, menos com mais, vai dar menos. 2 vezes 1 dá 2.
E x ao quadrado vezes x ao quadrado, de novo, ó, repete a base e soma os expoentes, que vai dar x à quarta, beleza? Eu estou fazendo aqui um pouco direto, porque essa altura da festa, você já deve estar dançando de olho fechado, é ou não é? Então vamos lá. Vamos distribuir agora o primeiro do polinômio C para o segundo. Então, ó, fazer o jogo sinal. Menos com menos dá mais. 2 vezes 3 dá 6. Eita, 6 feio danado. Sei que minha letra é feia, mas tem hora que ela sai horrível. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. Porque, repito a base, somos expoentes. 2 mais 1, 3. X ao cubo. Agora eu vou multiplicar pelo último membro. Então, mais com menos, menos 2x ao quadrado vezes 4 vai dar 8x ao quadrado. Ok, ok, ok. Agora que eu distribuí todo o primeiro elemento por todos os elementos do segundo, eu vou distribuir o segundo do primeiro polinômio para todos do segundo polinômio. É ou não é? Então vamos lá. Mais com mais dá mais. 2 que multiplica x ao quadrado fica 2x ao quadrado. Mais com menos dá menos. 2 que multiplica 3x fica 6x. Mais com mais dá mais. 4 vezes 2, 8. Agora eu preciso verificar se esses polinômios podem ser reduzidos. Então a primeira coisa que eu vou procurar, eu vou identificar quem é o maior termo, o termo com o maior expoente. No caso aqui o termo maior expoente é o x à quarta. E só tem ele, não tem outro. Então vamos colocar aqui, ó, menos 2x. Deu uma travadinha, mas ele já vai destravar, né? Já vai destravar, já destravou, x à quarta. E o próximo termo com maior expoente, x ao cubo, e não tem outro x ao cubo. Então, mais 6x ao cubo. É interessante que cada vez que eu vá colocando eles aqui, ó, eu vá dando uma ticada embaixo, para eu não me perder de quem eu já coloquei. Aí aqui eu tenho dois elementos, dois termos semelhantes, ó. Então eu vou reduzi-los. Vamos reduzir essas crianças. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Subtraio e repito o sinal do maior. X ao quadrado, porque eu estou aqui operando os termos semelhantes. Menos 6x, não temos outro. Menos 6x mais 8. Então eu tenho aqui, ó, que o produto do polinômio do binômio C vezes o trinômio D vai me dar um polinômio de 5 termos e grau 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 termos e grau 4. Um aluno desavisado, se ele para por aqui, ó, ele poderia dizer que isso daqui é um polinômio de 1, 2, travou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Isso estaria errado. Esse polinômio possui 1, 2, 3, 4, 5 termos. É um polinômio de 5 termos. Tranquilinho? Se está tranquilo, vamos seguir adiante. Agora o aluno faz aquela famosa ruguinha na testa. Mas não faça não, meu querido, senão você vai ficar mais velho sem necessidade antes do tempo. Você vai ver como é simples fazer divisão entre monômios. Ou, na verdade, como é simples fazer divisão entre polinômios. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui. Tenho aqui, novamente, 4 polinômios. Vamos dividir o polinômio A pelo polinômio B. Então, vamos lá. Isso daqui será 8x ao quadrado dividido por 2x. Então, vamos só relembrar uma propriedadezinha de potência, que diz assim, ó,
A elevado a N dividido por A elevado a M é a mesma coisa. Então, quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, isso daqui eu posso dizer que eu vou até fazer o seguinte, eu vou reescrever isso aqui para ficar mais claro para você. Então, eu vou reescrever aqui, ó. 8 meios é o coeficiente que multiplica x ao quadrado sobre x, tá? Então, 8 dividido por 2 é a mesma coisa que 4, que multiplica divisão de potência mesma base. Vou fazer aqui no cantinho para você, só essa daqui para a gente relembrar. Fica, repito a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, que é igual a x, tá? Então, isso aqui vai ficar 4 que multiplica x. 4x. Aí você já deve ter visto, algum professor seu já deve ter lhe ensinado, se eu tenho um x aqui e tenho 2 em cima, então eu corto esse 2 com esse 1 e fica apenas 1. Correto. Isso é um dispositivo prático, é uma forma prática de você realizar a divisão entre dois termos semelhantes. Agora, cuidado, hein? A gente pode fazer isso daqui porque eles estão se multiplicando. Se a gente tivesse eles se somando, né, se nós tivermos uma soma ou uma subtração aqui, você pode incorrer num errozinho muito comum na matemática. Ok? Então, vamos operar aqui, vamos realizar a divisão do polinômio C pelo polinômio D. Vamos reescrevê-los. Então, eu tenho aqui, ó, menos 12x ao cubo y ao quadrado dividido por 4x ao quadrado. Eu vou reescrever isso para você, só para você começar a abrir a sua mente com relação a essas possibilidades que nós temos de reescrever as expressões que nos são dadas de uma forma que nos favoreça. Então, eu vou escrever aqui, ó, vai ficar menos 12 sobre 4, que multiplica x ao cubo sobre x ao quadrado. Travou aqui, mas já destrava. Que multiplica y ao quadrado. Isso daqui não altera em nada, tá? Apenas eu escrevi ele de uma forma que favoreça a sua visualização. Então, vamos colocar aqui embaixo. Menos 12 dividido por 4, né? Jogo de sinal, menos com mais vai dar menos. 12 dividido por 4 dá 3. Que multiplica. Aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, x elevado a 3 menos 2 é a mesma coisa que x. Ou você poderia fazer aquele dispositivozinho prático, né? Cortou 2, sobrou 1. Então, isso daqui seria igual a x, que multiplica. Como nós não temos um outro y, uma outra base igual a y, para simplificar, multiplica x ao quadrado. Sempre lembrando, meu querido, que isso aí é a mesma coisa que isso daqui, ó. O fato de ter os dois, de ter os pontinhos no meio, não altera o resultado. Ok? Tranquilo por enquanto? Muito simples, né? Então, vamos seguir aqui e vamos ver o produto, ou melhor, a divisão de polinômio por monômio. Então, vamos realizar aqui, ó, a divisão do polinômio A pelo polinômio B. Então, vou reescrever eles. 3x à quarta mais 2x ao cubo dividido por x. Então, meus queridos, existem várias formas da gente operar isso daqui, tá? Eu vou fazer de duas formas que são as mais utilizadas. Vamos fazer uma mais didática, depois fazer uma mais simples, mais prática, que é aquela que você vai utilizar daqui a pouco, quando você já estiver dominando isso, como eu tenho certeza que você vai dominar. Então, eu vou reescrever isso aqui. Vai ficar 3x à quarta
dividido por x, mais 2x ao cubo dividido por x. Ih, professor, agora deu errado, hein? Agora eu não entendi, foi mais nada. O que eu fiz aqui foi o seguinte, imagine você o seguinte, 1 mais 3 dividido por 2. Isso não é a mesma coisa que 1 meio mais 3 meios? Concorda comigo que isso vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Aqui, por exemplo, vai dar 4 sobre 2, que é 2. Aqui, por exemplo, vai dar 0,5 mais 1,5, que também é igual a 2. Então, apenas eu reescrevi essa fração, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Se eu tenho divisão de potência mesma base, tá? Então, eu vou repetir aqui, ó. 3 dividido por 1 dá 3, que multiplica x à quarta dividido por x, subtrai 4 de 1, vai dar 3. Então, fica x ao cubo, mais 2 dividido por 1 dá 2. X ao cubo dividido por x, eu posso fazer, ó, repete a base e subtrai 3 mais 1, que vai dar 2, né? Ou eu faço aquele famosinho, corta um daqui, com um daqui fica 2. Então, isso daqui, na verdade, vai ser x ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Alguém tá voando aí? Alguém tá nas nuvens? Não? Todo mundo aqui? Joinha. Vamos fazer, então, aqui agora... Ah, tá. Eu falei para vocês que ia apresentar uma outra forma, né? Então, deixa eu fazer aqui no cantinho. Deixa eu abrir um... Aqui mesmo. Fazer em outra cor. Fazer em azul. Tá? Então, vamos fazer aqui uma outra forma. Eu poderia fazer assim, ó. Eu vou reescrever aqui, ó. 3x à quarta mais 2x ao cubo dividido por x. Poderia fazer assim, ó. Poderia colocar o x em evidência. Então, vou colocar o x em evidência aqui e vou fazer, ó. 3x à quarta dividido por x dá 3x ao cubo mais 2x ao cubo dividido por x dá 2x ao quadrado. Tudo isso dividido por x. Como o x aqui está multiplicando, eu posso, ó, x dividido por x dá 1, ou seja, corta. Isso aqui vai ficar 3x ao cubo mais 2x ao quadrado. Perceba que ambos têm o mesmo resultado. Ok, pessoal? Tranquilo? Essa é uma outra forma de você fazer colocando um termo em evidência. E aí vai da sua perspicácia, tá? Vai da sua destreza de observar esses detalhes e ver qual termo você poderia colocar em evidência. Então, eu vou dividir aqui, ó, para não atrapalhar. Ok? E vamos operar aqui a divisão de C por D. Então, vamos fazer aqui o polinômio C dividido pelo polinômio D. E ficaria igual. Vou escrever em cima. X à quinta menos x à quarta mais 2x ao cubo. Tá? Então, eu já vou escrever logo direto. Ó. Dividido por 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Professor, voei. É que ao invés de colocar ele como denominador de todo mundo, eu já coloquei ele como denominador de cada um. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. O x ele era denominador de todo o polinômio que está no numerador. Aí eu reescrevi colocando ele individualmente como denominador, como é o mesmo denominador de cada parcela do polinômio, tá? E aí aqui eu vou efetuar as operações. Então, fazer assim, ó. 1 dividido por 2 continua 1 meio. E multiplica x à quinta dividido por x ao quadrado. Corta 2 aqui, corta 2 lá, fica x ao cubo. Ou você realiza
potência, divisão de potência mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Menos 1 dividido por 2, tá aqui o 1, ó. 1 dividido por 2, que multiplica x à quarta dividido por x ao quadrado, vai dar x ao quadrado. Professor, por quê? Divisão da mesma base, repito a base, subtrai o expoente, 4 menos 2 dá 2. Mais, aqui ó, 2 dividido por 2 eu posso, ó, 1, 2 dividido por 2 dá 1, tá? Então é 1 vezes x ao cubo dividido por x ao quadrado, dá x. Então, isso daqui é a mesma coisa que x ao cubo, 1 vezes x ao cubo é x ao cubo, sobre 2, menos 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, sobre 2, mais x. Tranquilidade pura? Todo mundo tranquilo? Vocês são demais. Ok? Já que está tranquilinho, vamos seguir a lá adiante. Pessoal, olha só. Antes da gente seguir aqui com divisão de polinômio por polinômio, vamos relembrar alguns conceitos da nossa divisão. Então vamos fazer aqui, por exemplo, a divisão de 5 por 3. Tá? Então 5 por 3, eu diria que é 1. Aí eu vou fazer 1 vezes 3, 3, menos 5, 2. Então eu tenho aqui o 5 como sendo o meu dividendo, o 3 como sendo o meu divisor, o 1 o quociente dessa divisão e o 2 sendo o resto dessa divisão. Eu paro a divisão por aqui? Paro. Por que eu paro ela por aqui? Porque eu posso parar por aqui, se eu quiser, posso. Né? Se eu puder ter um resto diferente de zero. Porque o 2 aqui já é menor do que o 3, ou seja, o resto já é menor do que o divisor. Então, quando a gente for fazer a divisão de polinômio, nós utilizaremos esse conceito de divisão. Tá? Nesse quadrinho que eu montei aqui para vocês, o A, né, o polinômio A, ele é o polinômio dividendo, o polinômio B é o polinômio divisor, então eu vou estar com o polinômio A dividido pelo polinômio B, e eu vou ter como resultado um quociente, né, Q, um polinômio Q, que vai ser o quociente, um polinômio R, que vai ser o resto. Situações. Então eu posso ter a situação do resto ser zero. Quando o resto é zero, por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 é 0. Então aqui eu tenho um resto zero, quociente 2. E eu posso dizer que 4 é divisível por 2. Então toda vez que eu tiver dois polinômios que ao dividirem eu tiver como resto zero, eu posso dizer que esses polinômios, que o polinômio dividendo, ele é divisível pelo polinômio que foi divisor. Tá? Uma outra expressãozinha que eu posso montar é essa daqui, ó. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, para encontrar 5, né, que foi a divisão que nós fizemos lá em cima. Para encontrar 5, se eu fizer assim, ó, se eu pegar o quociente, multiplicar pelo divisor, que no caso ali foi 3, e somar com o resto, eu vou ter 1 vezes 3, 3. 3 mais 2, 5, que é igual a 5. Então, toda vez que eu quiser saber quem é o dividendo e eu tiver o quociente da divisão e o polinômio que foi o divisor e o resto, basta eu aplicar essa regrinha aqui, que o dividendo é igual ao produto entre o quociente e o divisor somado com o resto. E lembrar que o resto tem que ser um polinômio que esteja compreendido entre 0 e um polinômio de grau menor do que b. Então, eu só posso parar essa divisão de polinômio quando o polinômio que eu obtiver como resto, ele já for de grau inferior ao divisor. Ok? Muita teoria, vamos para a prática. Vamos lá. Então, existem algumas formas de você fazer essa divisão entre polinômios. Eu vou utilizar, como a gente utilizou para a soma, eu vou utilizar com vocês aqui um dispositivo. Tá? Então, eu tenho aqui o polinômio A,
eu escrevi ele aqui, e o polinômio b, que eu escrevi ele aqui. Essa estrutura aqui muito se parece com aquela estrutura que a gente usa para divisor, né? Então aqui está nessa coluna vermelha, eu vou colocar o quociente, e aqui eu vou colocando os restos que eu for conseguindo, tá certo? Meu querido, eu sigo este padrão. Se você quiser seguir, eu aconselho, pelo menos enquanto você não obtiver a destreza suficiente para você fazer de outra forma. Então, vamos iniciar. Eu vou pegar aqui, ó, o termo de maior grau do dividendo, que aqui no caso vai ser 12x ao quadrado, e vou dividir pelo coeficiente de maior grau do divisor, que no caso aqui, ó, vai ser o 4x. Sempre será o maior, sempre será o primeiro, já que ele está ordenado, sempre será o 4x. Então vou dividir por 4x. Vejam, o que eu estou fazendo, apesar de ser divisão entre dois polinômios, que às vezes são polinômios enormes, mas eu vou estar sempre operando monômio a monômio. Por isso a importância de você que está aí estudando agora cálculo algébrico, você dominar operações com polinômio. Operações de soma, multiplicação, subtração e divisão de monômios. Porque vai ser sempre monômio que você vai operar. Mesmo quando você estiver operando polinômios enormes, mas quem vai facilitar a sua vida vai ser as operações dos monômios. Então aqui vai ficar, ó, 12 dividido por 4 dá 3, que multiplica x ao quadrado dividido por x dá x. Então eu vou escrever aqui, ó, 3x, ok? Vamos lá. Então eu vou multiplicar do jeito que a gente faz na nossa divisão lá, ó. Eu vou multiplicar o quociente pelo divisor para subtrair do dividendo. É assim que a gente faz na divisão, só com número também. Se você não percebeu ainda, pause o vídeo, faça algumas divisões apenas com número e volte para cá para você ver que o que nós vamos fazer aqui é a mesma coisa que você faz quando você divide dois números, tá? Então vamos lá. Vou multiplicar 3x vezes 4x, 3 vezes 3 vezes 4 dá 12. X vezes x, x ao quadrado. Porém, toda vez que eu for trazer para cá, eu trago com o sinal invertido, tá? Então vai ficar menos 12x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar, eu tenho que multiplicar todo o polinômio, tá? Então vai ficar 3x vezes 1 dá 3x. Quando vem para cá, vem com o sinal trocado. Então vem menos 3x. E na hora de escrever ele aqui, ó, eu tenho que escrever ele embaixo dos seus semelhantes. Então x ao quadrado embaixo do x ao quadrado, o x embaixo do x. E aí eu vou passar a régua e vou fazer a primeira redução. Tá? Por que a primeira redução? Porque você vai ver que esse polinômio agora ele vai reduzir o grau. Ele era um polinômio de grau 2, ele vai reduzir. Então, mais 12x ao quadrado menos 12x ao quadrado, ó, os opostos se anulam, então vai dar 0. Mais 23x menos 3x vai dar mais 20x. Que letrinha, hein? Vamos reescrever isso, menos feio. Mais 20x, tá? O 13, não tem nada aqui, é como se tivesse um 0. Eu vou somar, vai dar mais 13. Então, observem. Agora eu já não tenho mais o polinômio 12x ao quadrado mais 23x mais 13. Eu tenho o polinômio 20x mais 13x. Esse polinômio ele já é de grau inferior ao divisor? Não. Então eu vou efetuar mais uma vez essa divisão. Então eu vou dividir aqui, ó. Vou dividir o termo de maior expoente, que no caso é 20x, por 4x. Será sempre esse 4x, porque ele é o termo de maior expoente do divisor. Isso daqui vai dar 20 dividido por 4 dá 5. X dividido por x dá 1. Então aqui eu vou escrever, como deu positivo, vou escrever mais 5. E aí vou efetuar novamente, ó. Multiplico por esse e subtraio ou somo do outro. Então vai ficar 5 vezes 4x vai dar 20x.
só que vem para cá com o sinal trocado. 20x. Mais 5 vezes mais 1 vai dar mais 5. Só que vem para cá com o sinal trocado. E aí, ó, eu vou somar. 20x menos 20x, opostos se anulam. Vai dar 0. 13 menos 5, isso aqui vai dar mais 8. Opa, eu já obtive aqui um monômio, né? Um monômio 8, que ele tem grau inferior a 4x mais 1. Então, eu já posso parar por aqui. Então, eu poderia dizer que a divisão entre o monômio A e o monômio B tem como quociente o binômio 3x mais 5 e tem como resto o monômio 8. Eu poderia tirar algumas conclusões. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, o monômio A ele é divisível pelo monômio B? A resposta seria não. E por que não? Porque o resto não deu 0. E muito bem. É isso aí. Você está começando a pegar a manha e desenrolar este negócio. Vamos fazer mais um? Vamos lá. Então, peguei o polinômio A, escrevi ele aqui embaixo. Peguei o polinômio B, escrevi ele aqui também. E agora eu vou ter que fazer o quê? Qual é a primeira decisão que eu tenho que tomar? Verificar se esses polinômios estão na forma reduzida e na ordem decrescente do expoente dos seus termos. Então, 2x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 1. Então, ele já está na forma decrescente dos expoentes e já está na forma reduzida. O B também. Agora, observem. Quando eu trouxe para cá, eu completei esse polinômio. Por quê? Porque ele não tinha o termo em x. Professor, é obrigado a fazer isso? Não, não é. Mas facilita muito a sua vida. Tá? Porque quando você escreve aqui o resultado, você vai escrever termo semelhante abaixo de termo semelhante. E se você obtiver na sua multiplicação um termo em x, você não vai ter embaixo de quem escrever. Então facilita muito você completar ele. Mas não altera o resultado se você deixar de completar. Vai requerer um pouco mais de atenção da sua parte. Mas tranquilo, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro escolher o termo de maior expoente no polinômio A. É 2x elevado ao cubo. Eu vou dividi-lo por o termo de maior expoente no polinômio B, que no caso aqui é 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Então aqui eu vou simplificar 2 com 2, vai ser igual x ao cubo de x ao quadrado, você já sabe aí, já está voando nisso daí, vai dar x. Então esse x eu vou trazer aqui para o quociente. Então vai ficar x, e aí eu vou efetuar a multiplicação de x pelo divisor e vou subtraí-lo do dividendo. Então vai ficar x que multiplica 2x ao quadrado, vai ficar 2x ao cubo. Só que eu trago para cá ele com o sinal inverso, com o sinal invertido. Então vem menos 2x ao cubo. Vou fazer aqui, ó, mais com mais, vem para cá, menos, né? No caso, sinal trocado, tá? Então x vezes x, x ao quadrado, vou escrever abaixo do termo de x ao quadrado. E aí eu vou passar a régua. Então, dois termos opostos se anulam. 9x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 8x ao quadrado. Então, vou repetir aqui, ó, não tem, vou repetir aqui, ó, mais 0x mais 1. Beleza? Então, veja que eu já reduzi o grau do polinômio. Ele era um polinômio de terceiro grau, agora eu tenho um polinômio de segundo grau. Isso eu vou fazendo até quando eu conseguir um resto com grau inferior ao divisor. Então, eu vou pegar de novo aqui o termo com maior expoente, o termo com maior grau do resto, vai ser 8x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Então, vou dividir aqui, ó, 8 por 2 dá 4. X ao quadrado dividido por x ao quadrado simplifica, dá 1.
Então, o resultado disso daí dá 4. Mais 4, né? Então, vou trazer para cá. Mais 4. E vou repetir o processo. Veja que é um processo repetitivo e logo você domina ele, porque você repete as operações o tempo todo. Então, é importante que você tenha um método para fazer isso. Depois que você adota esse método e repete ele várias vezes, fica fácil você compreender o processo. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. Então, fica 8x ao quadrado. Vem para cá com o sinal trocado, menos 8x ao quadrado. Mais com mais, vem para aqui, menos 4 vezes x, 4x. Ok? Passa a régua. Os opostos se anulam. Aqui vai ficar 0x menos 4x mais 1. Então, eu já tenho um resto de grau 1, que é inferior ao grau do divisor. Eu posso parar por aí a minha divisão. Então, posso dizer que essa divisão tem como quociente x mais 4 e tem como resto menos 4x mais 1. Eu poderia dizer que o polinômio A ele é divisível pelo polinômio B? Não, não poderia fazer esta afirmativa. Ok, pessoal? Tranquilidade. Então, vamos ver o que é que a gente tem aqui para frente. Eu acredito que agora nós tenhamos alguns exercícios, tá? Então, a gente tem alguns exercícios. Você dá uma pausada no teu vídeo aí, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para ele não ficar um vídeo muito extenso, e aí vou fazer a parte 2 dele com a resolução dos exercícios. Beleza, galera? Ok, vamos lá.